988-0966. Bom dia, Paulo Andrade. Bom dia, Paulo. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Você, ouvinte, vai ter comentários do Marcelo Marsaioli, advogado, professor universitário, e do empresário Nicolau Obeide, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Eu vou começar conversando com o Marcelo sobre o depoimento. A gente conversava aqui, antes do programa começar, sobre o depoimento do empresário Carlos Wieser Martins na CPI ontem. A frase que ele mais falou: me reservo ao direito de permanecer em silêncio. Não foi essa a frase? Foi essa a frase, exatamente essa. E eu vou dizer para o ouvinte, você ouvinte que vai fazer Enem esse ano, não escreve essa frase, né? Essa frase tem 2 erros de português muito graves, né? Você começa uma oração com um pronome oblíquo. O Carlos Wieser Martins não devia ser muito bom aluno de português, de língua portuguesa na escola. E você não se reserva ao direito, você se reserva o direito, né? Você precisa de um objeto direto aí. Então ele errou muito feio, repetiu. Eu ficava esperando para ver assim, será que agora na próxima ele vai acertar? Mas ele errou o tempo todo, né? Ou será que alguém vai corrigir, né? Será que alguém vai corrigir? Aquele advogado do lado dele, né? Podia corrigir, né? O papagaio? Parecia que ele tava com um louro no ombro dele, né? Agora a gente precisa, vou só fazer a piada matinal, né? O sobrenome dele, a gente não pode esquecer que o wizard em inglês quer dizer mago. E ele fez desaparecer as palavras ontem, né? Ele ficou em silêncio. Achei que ficou muito ruim para ele. Fica mal, né, Paulo? Fica uma postura covarde. Ele leva um advogado segurança quase do lado dele, né? Porque parece um leão de chácara verbal, né? O leão de chácara verbal falando do lado, não fale isso, fale aquilo, corrigindo até as coisas, mas uma hora ele deu um rateio. Não sei se foi um ato falho que ele falou assim: eu não sei, eu desconheço a existência de governo paralelo. Aí todo mundo entendeu que ele tá falando do gabinete, porque era o contexto do gabinete. O advogado foi no ouvido dele para corrigir, para falar gabinete, gabinete. E aí ele falou, gabinete. Agora, esse silêncio seletivo, olha, pergunta desse tema. Não, aí eu me reservo ao direito, né? Como ele falava. É feio. É feio, porque ele podia dar ainda ter alguma resposta evasiva, mas ficou claro, ficou muito evidente, ficou óbvio que ele tem alguns vínculos ali, que ele participou, sim, de algum aconselhamento. Eu não sei, o gabinete paralelo eu não entendi ainda qual seria a estrutura, não vi o organograma dele ainda, mas que há alguns conselheiros paralelos, isso há. E até o presidente pode querer fazer isso, ele acha que isso é bom para o governo dele, é direito dele. Eu quero ouvir meu vizinho, eu quero ouvir meu porteiro, eu quero ouvir o meu médico, meu advogado, ele pode. O que ele não pode é deixar especialistas de lado, deixar os técnicos, deixar os ministros de lado para escutar gente que não sabe nada. Carlos Wieser é um grande empresário. É um grande empresário. Pizza Hut. Isso. A própria Wizard, né? A Wizard, Taco Bell, né? Isso. Taco Bell. Ele é um empresário próspero, assim como é o Luciano Hang também, que é um mega apoiador aí do governo Bolsonaro. Ele tem sucesso, ele pode falar de cátedra sobre economia, talvez aí sobre empreendedorismo, mas que ontem ficou feio, porque talvez ele tenha sido o que mais ficou em silêncio de todos até agora. A gente especulou muito sobre o Pazuello, especulou muito sobre a Anísio, mas foi todo mundo lá e falou, né? Todo mundo deu as caras, bom ou ruim, né? Bom ou mal, aliás, bem ou mal, todos deram a cara e falaram alguma coisa. Então eu acho que a postura deles foi até mais digna. Eu vou falar para o bem ou para o mal. Agora, o Carlos Wieser de ontem, não entendi por que esse silêncio todo, por que esse medo, esse temor todo. Não dá mais para ficar falando, essa CPI não vale nada. Então, justamente por isso. Fala. Então, se ela não vale nada, se ela não tem valor, o presidente falou essa semana que são 7 bandidos, então tudo bem, vai lá e fala. Mas o silêncio me deixa sempre muito preocupado. Me parece fuga. O Carlos Wieser Martins é um empresário de muito sucesso, né? Muito. Ele, além de falar, infelizmente, né? Além de falar essa frase com 2 erros de português, muitas vezes, né? Me reservo ao direito de permanecer em silêncio. Ele lembrou um péssimo momento também da política brasileira, que foi quando o Eduardo Cunha, o ex-presidente da Câmara, o presidente do impeachment da Dilma,
ele também, no depoimento dele na Operação Cui Bono, de fraudes na Caixa Econômica Federal, ele falava isso também: me reservo ao direito de ficar calado, não de permanecer em silêncio, mas de ficar calado. Também com os mesmos erros de português e com a mesma postura de ontem do Carlos Wizard Martins. Bom dia, Nicolau Beide. Nicolau tá agasalhado. Bom dia, tá... Paulo. Não, eu tô Nicolau tá agasalhado. Parece o goleiro do São Paulo ontem. Não, eu tô com moletom só. É um moletom. Hoje tá frio, hein, Paulo? Tá tomando chá. Hoje quase que eu fiz da cama. Aqui não dá, como tem vídeo, não dá para fazer deitado no edredom. Mas aí você todo dia aí tá corajoso, hein, Paulo, de sair de casa com esse friozinho, hein? Apesar que Santista é muito friorento, Santista, né? Hoje deve estar o quê, então? Uns 13 graus. A articulação castiga, né? Com a idade do Paulo, as articulações doem. O Paulo já está acostumado, ele já passou pela era da neve, né? Era do gelo. Ele já foi da Frozen, né? Ele já foi da época da Frozen. Ele já passou por todas essas épocas. Bom dia, Paulo Andrade, Marcelo Massaioli. Paulo Andrade, corintiano empatado, né? Ontem, né? Com o São Paulo. Uma goleada ontem, foi uma goleada antes de São Paulo. E do Corinthians, né? Do São Paulo, não, do Corinthians, desculpe. E bom dia a todos. Esse friozinho aí, vamos ver quanto tempo vai durar, né? É gostoso até, eu até gosto do friozinho. Eu acho que Santos não é tão frio assim, mas é bom para o comércio também, né? Porque o frio ele atiça e agita um pouquinho as pessoas a tirarem as roupas do armário e principalmente as mulheres a comprar roupas de inverno, e o comércio está precisando disso. Nesse momento, a temperatura na Baixada Santista é de 14 graus. É um frio que não costuma acontecer aqui, né? Na Baixada Santista. E viva a rinite alérgica, né, Nicolau? Porque, tá aqui, ó. Esses dias eu espirro muito, que eu abro meu armário e tiro as roupas de lá. É a mínima. A máxima deve dar, nessa quinta-feira, em torno de 19 graus. Então, vai ser um dia tão frio quanto a segunda, a terça e a quarta-feira, principalmente a terça e a quarta-feira. Amanhã e sábado, a máxima vai aumentando para 21 e 22 graus. Então, não vai ser tão frio como esses, mas vai ter também essa mínima de 14 amanhã, a previsão, e a mínima de 17 no sábado. Dia de pedir caldo verde em casa, né, Paulo? Pedir uma sopinha em casa é tudo hoje, hein? Eu preparei. Olha, o comércio ele anda bem parado, bem devagar, mas se você observar as casas de cafezinhos e chocolates, né, lotadas de pessoas, assim, lotadas dentro da permissão, né, dos 40%, às vezes até passando um pouco, mas bem cheio de pessoas. Então as pessoas tomando chocolate, tomando café, né, sempre aquele lanche da tarde. E tudo isso é bom, né? Aquece, apesar daí do Covid, né? O número alto de mortes e casos que nós estamos tendo que acabam impactando, né? Agora, a aglomeração é que é ruim nessa época, principalmente de inverno, com locais fechados, né? Agora, Nicolau, como é que você viu o depoimento ontem? A gente vai falar daqui a pouquinho do depoimento de hoje, que foi antecipado, mas do empresário Carlos Wizard Martins, me reservo ao direito de permanecer em silêncio, deixando claro para o ouvinte que, se ele for fazer Enem, não escreve essa frase, tem 2 erros de português aí. Eu me reservo o direito de permanecer em silêncio. Seria ao direito, né? Não, ele falou ao direito e é o direito, porque se ele já se reserva, aí o próximo... Já é o direito, o direito tem que ser objeto direto. Na realidade, você só pode discutir o erro de português, né? Porque do restante ele não falou mais nada, né? Eu ia falar isso. Boa, Nicolau. Acho que eu ia falar que depoimento. Que depoimento. Você pode comentar os erros de português. O resto não tem mais nada para comentar. Aí fora aquela senadora que perguntou para ele qual era a religião dele. Ele falou mandamentos no começo também, não? Não, mas a senadora perguntou, eu posso perguntar qual a sua religião? Ele não respondeu, né?
Ele tinha o direito ele se reservou o direito, né, como ele disse, pelo STF. Então, isso é uma palhaçada, né, Paulo? Eu acho o seguinte: se a pessoa vai e não quer falar, então não vai, né? Ele tinha o direito de não ir pelo STF. E o STF também estamos vivendo um momento muito complicado no Brasil, um momento onde tem um objetivo único, né? Essa CPI, ela não tem objetivo de apurar, ela tem objetivo de mostrar ou sangrar o presidente da República, onde eles querem pleitear o impeachment do presidente, como foi feito ontem, um super impeachment, né, como a imprensa, super pedido, como a imprensa divulgou, e agora pediram uma prorrogação de mais 3 meses, para eles passarem mais 3 meses sangrando o presidente, diminuindo a popularidade dele, até conseguir fazer com que, se não conseguirem o impeachment, que eu acho muito difícil conseguir o impeachment, chegar num ponto de que a popularidade dele fique a níveis de Michel Temer, de Dilma e por aí, para não ter a mínima chance. Onde eles asfaltaram o caminho total, né? O STF, os senadores, para o Lula voltar a ser presidente da República. E é isso que vai acontecer. Infelizmente, nesse país é inadmissível, né? Não tem uma terceira via. É inadmissível nós termos aí de novo o Lula ladrão de presidente da República, como se ele fosse inocente. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, que é o vice-presidente da CPI da pandemia, ele apresentou um requerimento para que as atividades dessa comissão sejam prorrogadas por mais 90 dias, e o requerimento já tem um número de assinaturas suficiente, né? Tem 34 assinaturas. Eu estou de acordo com o Nicolau. Eu acho que a função dessa CPI, no fim, Paulo, eles não estão muito atrás de condenação, até porque eles não têm poder condenatório. É uma função de exposição, tá claro. Eles querem expor. E na Berlinda, nos holofotes, está o presidente da República, né? E porque eles estão atacando veementemente a oposição, a tropa de choque do governo não consegue fazer frente, e agora, por exemplo, alguns políticos importantes dessa tropa de choque, como o Ricardo Barros, acabam indo também para Berlinda, né? Mas eu entendo que no depoimento de ontem, eu concordo com o Nicolau, que para fazer isso é melhor não ir, entendeu? Para fazer isso é melhor o cara nem comparecer. Ele poderia ser levado coercitivamente depois, mas o Supremo não autorizou isso. O Supremo entendeu que ele podia ficar em silêncio ou não ir. Então, eu acho que a CPI, no fim, ela está conseguindo o que ela queria, e acho também inviável o super impeachment. Também é uma pirotecnia, um espetáculo, espetaculizaram a coisa. A Joyce Hasselman ontem fazendo um discurso inflamadíssimo ao lado da Gleisi Hoffmann, assim, juntaram as pessoas... O caso da Joyce é um caso grave, hein? De super, hiper, mega amor recolhido pelo Eduardo Bolsonaro, né? Uma coisa ali... Ela ontem foi muito improvável. As alianças que a gente viu ontem na televisão foram muito improváveis. Mas Marcelo, você que é uma pessoa comedida, não vou perguntar nem para o Paulo. O que você acha da... Não é caso de alguma coisa recolhida com a família Bolsonaro? Não, ela tem ódio, né, o Nicolau? A gente sabe olhar isso. A gente vê quando o político, por exemplo, você vê o Randolfo Rodrigues, ele é um político... Também tem ódio, né? Ele sempre foi de oposição. Ele está num partido de oposição. Ou seja, dele a gente espera ataque, porque é a veia política dele. Dela, não. Ela mudou de time e ela tem ódio mesmo. Ela tem raiva. Ela fala com raiva. Agora, o super impeachment, ele não tem muito como ir para frente. O Arthur Lira já falou, inclusive, que não passa. De novo, é para expor. É uma guerra política. E eles estão vendo também, de um lado, a gente precisa ser justo aí, de um lado ataca-se até infundadamente, e de outro lado, o presidente já começou a campanha muito cedo, né? E já havia, não lembro, o Paulo tem boa memória para isso. Tinha algum analista ou algum político que falava isso. Quanto mais cedo você começa uma campanha política, mais cedo você apanha também.
mais cedo você se desgasta. O ex-prefeito de Santos, Oswaldo Justo, O Justo, isso mesmo. ele sempre dizia que o político deve evitar ficar muito tempo no varal. Então, mas é exatamente isso. Que vai descorando. Ainda falta 15 meses para a eleição e o presidente está em franca campanha, então isso é perigoso também para ele. Ele poderia estar agora governando bastante. Inclusive, o Ministério Público Eleitoral acusou o Jair Bolsonaro de antecipação da campanha eleitoral. Campanha eleitoral antecipada quando ele ataca o Lula. Isso, é porque nos discursos, é o que eu falei, se ele quiser fazer a motociata, subir no palanque e contar piada, ele pode, porque é direito dele. Agora, se ele vai atacar adversários políticos, falar em sucessão presidencial, é eleitoral. Ele está sendo acusado ele precisa de tomar antecipação da campanha. Ele só precisa tomar esse certo cuidado. Aí é que o cuidado e o nosso presidente atual, eles não andam muito juntos. Ele é impetuoso, né? Sem demérito nenhum, é personalidade, ele é impetuoso. Fazer o quê? Mas atualmente é uma situação difícil. O Nicolau tá certo. Eu acho que a gente caminha para uma volta do Lula, porque o Jair, ele é ruim de política, ele não gosta de se aliar, ele quer continuar brigando com a Corte Suprema, ele quer continuar brigando com a maior emissora do país. Isso tem um preço, aqui não tá quem tá certo e quem tá errado, tá? Não é, a Globo pode fazer um jornalismo totalmente parcial de ataque a ele, a gente reconhece, pode ser que o Supremo dê decisões desfavoráveis, não é isso. A questão é que na política você precisa engolir sapo. É fato isso. E o presidente não é bom nisso. Ele se elegeu talvez com base nisso, dizendo, olha... Ele deu azar também pelos ataques que ele tinha programado nesse momento, porque ele já falou isso na campanha e eu não vejo nenhuma incoerência no que ele está fazendo. Mas ele deu o grande azar, que foi o mesmo que o Trump deu nos Estados Unidos, da pandemia. A pandemia ela veio no momento onde o país tinha que ter uma união, todos tinham que se unir, e aonde isso não aconteceu, onde a política se misturou com a situação da pandemia e aonde realmente ele começou a mexer com muitos vesperos, né? Um deles que você falou, que foi a Globo, o outro, ele não se atentou que ele tem minoria no STF, né? Porque ali quem colocou a maioria dos juízes lá foi nos últimos, desde Fernando Henrique para cá, não tem ninguém, todos foram praticamente do PT e um do Collor e um do Fernando Henrique, não é isso? Se eu não me engano, dos 11 ministros que nós temos lá. Então, assim, existe um corporativismo. Não adianta falar que você indica um juiz, o juiz vai ser imparcial. Isso é tremendamente... Nós vimos e ficou exposto que é mentira. Então, realmente, ele mexeu com o vespeiro, e nesse vespeiro que ele mexeu, tem alguns telhados de vidro, que é o filho dele, os filhos dele, né, que também tem alguns problemas que já começaram desde o início, com aquele caso do Queiroz, do Flávio Bolsonaro, da rachadinha, que nós sabemos, não importa se nós sabemos, mas que ele ficou exposto, que é o caso do filho dele, da rachadinha, que o Brasil inteiro faz isso, todo o legislativo faz isso, que é errado, né? Mas... Então, tudo isso veio fomentando essa briga e essa rixa que está chegando no momento que eu não estou medindo consequências, viu, Paulo? Eu não vejo, eu estou vendo muita gravidade nessa divisão que o país está, o que pode vir a acontecer de ameaças de um lado e ameaças do outro. Na verdade, 3 observações. O presidente Jair Bolsonaro, ele perdeu a oportunidade, como disse Marcelo aqui em off para mim, de unir o país todo contra a pandemia, né? Ele estimulou a divisão. Quanto a Joyce Hasselman, que liderou, em parte, ontem, a apresentação desse super pedido de impeachment do Bolsonaro, na verdade é uma compilação de 120 outros pedidos anteriores de impeachment, com 20 acusações. São 140 deputados que estão por trás, mas para o impeachment prosperar, ele precisa ser aprovado por 342 deputados. Exato. Então, não tem nem metade, né? Aí não tem chance nenhuma. E o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que é aliado do Bolsonaro, não vai apresentar também, não vai colocar no plenário pedido de impeachment. Ontem ele disse que vai esperar o final da CPI, ironizou a CPI, né?
mas fizeram esse espetáculo. A única coisa que eu sei entre a Joyce Hasselman e o Eduardo Bolsonaro é que o Eduardo Bolsonaro se irritou muito com ela há 2 anos atrás, quando ela apoiou o delegado Valdir, do PSL de Goiás, para ser o líder do PSL na Câmara, e não ele. E aí ele postou nas redes sociais, deixe de seguir a Pepa, né? Na época. Ela recentemente se referiu a ele como lesado, né? Então os dois têm uma rixa aí. Agora, o que está por trás dessa rixa? Caso de amor antigo. Não dá para saber. 7h29, 7h30 agora. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos. Faça seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. Jovem Pan. Plante o melhor futuro para você e sua família. Residencial Reserva Brasil. A exclusividade de uma única torre com lazer de clube. Distribuídos em 15 espaços diferenciados. Um apartamento do tamanho da sua família. Plantas de 82 metros quadrados e 120 metros quadrados. Central de vendas 3513-3199. Residencial Reserva Brasil. As melhores sementes dão os melhores frutos. Construtora Miramar e Grupo Mendes. Momento Molecão, tem de tudo pro seu amigão, com o veterinário Rafael Perdiz. Se o seu pet se lambe, coça e tem vermelhidões pelo corpo, possivelmente ele é atópico. Atopia é uma dermatite que tem uma predisposição genética para desenvolver sintomas alérgicos quando em contato com algumas substâncias, como pó, ácaro, pólen e até grama. O diagnóstico se baseia pelos sinais clínicos e histórico do animal e exclusões de outras causas. O tratamento é necessário para toda a vida, que pode incluir desde uma terapia para o controle da coceira ou uma vacina específica com antígenos específicos aos quais descobriu que seu pet é alérgico. Molecão, cão, tem de tudo pro seu amigão. Você também pode ser cliente Molecão e ter todas as vantagens em nosso atendimento VIP. Quem já é sabe do que estamos falando. Quem ainda não é, está na hora de surpreender-se. Pet Shop Molecão, Rua Ricardo Pinto, 89. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. Sete horas e 31 minutos. Você, ouvinte da Jovem Pan, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta quinta-feira, e a Silvana Cecília, da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Santos, informa que a Defesa Civil registrou a temperatura mínima desta madrugada 13,8 graus. Então, nesse momento, 14 graus já aumentou por 0,2 décimos, né? Tem aquela história da sensação térmica, né? E vai ter 19 graus hoje, manda a Silvana Cecília, um abraço para ela. O ouvinte Jefferson mandou assim: bom dia, uma coisa acho que todos os comentaristas vão concordar, eu nunca vi um presidente ter tantos aliados que se voltam contra ele. Nem o Lula, quando foi preso, teve tanto apoiador pulando do barco. Boa, mas é muito boa a análise, e aí você tem que se perguntar o porquê acontece isso. É porque é o perfil dele, ele é de briga, ele não entendeu que ele não é mais deputado, que ele está no executivo, e no executivo você tem que compor, você não tem que rachar. O ouvinte Tadeu mandou assim: bom dia a todos, para vocês os cangaceiros falam bem, não é? Paralelo é o STF, o governo vai bem, veja os números. O Bolsonaro será reeleito. Gente, vocês estão por fora. Saiam às ruas, não vejam manchetes, olhem a realidade. Eu só falei para o ouvinte que vai fazer Enem não repetir a frase do Wizard, que tem 2 erros de português lá no me reservo ao direito de ficar calado, né? O ouvinte Edilson mandou assim: bom dia, empatar com o Sport na Vila. Eita. É muito bom, Kaká, é o dinizismo, diz o Edilson. Agora, Edilson, você é corintiano, o Santos está na frente do Corinthians no campeonato. Tá na frente, mas o Santos ontem, Edilson, ele padeceu do que ele padeceu contra o Juventude, ele não consegue jogar com times que não jogam aberto. Com o Atlético e com o São Paulo foi melhor. Agora ele não consegue, o comentarista ontem lá da transmissão falou logo no começo isso. O Santos vai sofrer hoje como sofreu contra o Juventude, e tá aí. O Coringão também, teu Corinthians também sofreu, né? Vamos ver. Mas o esporte veio ontem. O Nicolau já tinha falado também. O Fluminense perdeu em casa de goleada para o Atlético Paranaense, que faz uma excelente campanha, 4-1. O Fortaleza sofreu com 1 a menos, mas ganhou da Chapecoense 3-2. Quando o jogador foi expulso,
o Quinteiro, Fortaleza empatava 1-1, chegou a fazer 3-1 e ganhou de 3-2. O Internacional, com 1 a mais, perdeu do Palmeiras. O Palmeiras teve o zagueiro... Golaço, hein? Quando fez um pênalti que deu o empate ao Internacional, Edenilson marcou o gol de pênalti, e nos acréscimos o Palmeiras fez 2-1 com 1 a menos. O Bahia perdeu em casa também, do América Mineiro por 4-3, e o Juventude ganhou do Grêmio por 2-0. O Santos e Sport empataram 0-0 na Vila Belmiro. O Bragantino enfrenta o Ceará hoje, às 4 da tarde, e o Bragantino... Invicto o Bragantino. O Bragantino é o líder do campeonato, tem 5 vitórias e 2 empates, 17 pontos. Ele é o líder e pode aumentar a liderança hoje. Ele tem 17, o Atlético do Paraná tem 16, o Palmeiras tem 16 também, o Fortaleza tem 15, o Santos tem 12 em quinto lugar e o Corinthians tem 10 pontos em 10º lugar no campeonato. Realmente preocupante para o torcedor, nesse momento, é a situação do São Paulo, que em 8 jogos não ganhou nenhum, tem 5 empates e 3 derrotas. E o Grêmio? E está em 17º lugar na tabela. O Grêmio, ele está em último lugar com 2 pontos, mas ele tem 2 jogos a menos. Então o Grêmio, com uma vitória, um empate, pode sair da situação da zona do rebaixamento. O São Paulo termina a rodada certamente na zona do rebaixamento. Ele foi ultrapassado ontem pelo América, que bateu o Bahia lá na Bahia. A situação do São Paulo é preocupante, mas o São Paulo vai reagir com certeza. Tem um bom time, foi campeão paulista, vai reagir. Mas a segunda divisão tem a Série B tem uma disputa boa lá. Tem Vasco, tem Cruzeiro, tem Botafogo. Talvez o São Paulo queira fazer companhia para eles lá, né? Disputar um campeonato particular lá, né? Porque está ficando melhor do que a Série A, né? Aliás, o Cruzeiro que draga, né? Ontem de novo, não conseguiu ganhar. O Cruzeiro, situação difícil na Série B, situação difícil também financeiramente, como a maioria dos clubes brasileiros. O ouvinte Chico Martins mandou assim: bom dia, o Isa e Hang são péssimos empresários, segundo a mídia esquerdista. Eu, no lugar deles, venderia tudo e iria morar em um país sério. Empresários bons são os da Odebrecht e JBS. Mas o Iser vendeu, né, Paulo? Ele vendeu a escola. Ele vendeu, mas ele está milionário, né? Mas ele tem outros negócios, né? Tem outros. O que a gente falou aqui é que ele é bom empresário, né? Ele não deveria ter, talvez, feito esse papel lá na CPI. Mas ele é um empresário competente, o Carlos Luiz. Assim como o Luciano Hang, a van é imensa, né? Também. Sabem ganhar dinheiro. O Luciano Hang tem algumas acusações contra ele, trabalhistas e tal, mas é um empresário competente também. Poxa, mas um sujeito num país como o nosso, com o número de lojas que ele tem, se eu não me engano são 220 ou 230, não tiver ação trabalhista, é impossível, né? É impossível. Agora ele fala, o Chico Martins fala assim, empresários bons são os da Odebrecht e JBS, pois são adorados pela esquerda. O da Odebrecht foi preso, ficou preso 2 anos, o esquema da Odebrecht foi com o PT, foi tudo. Aliás, o esquema da Odebrecht vem desde a construção de Brasília, se não me engano, né? Ou pelo menos desde a década de 70, com os presidentes militares, atravessou todos esses presidentes. Eu brincava aqui, eu dizia assim que o avô, né? O avô. Eu brincava, eu falava, pensava, sempre brinquei com o ouvinte, imaginando o Marcelo Odebrecht na prisão, né? O que eu fiz de errado, né? Porque o meu pai, na época dos militares, dava propina lá. O meu avô, né? O meu pai, na época do Sarney, dava propina, né? Sei lá, agora eu que fui dar propina na época do Lula, por que eu tô preso, né? Meu pai e meu avô não foram, né? É um esquema antigo do Odebrecht. E o Chico Martins diz assim, quanto mais ataca o Bolsonaro, mais votos ele vai conseguir. Ter que engolir sapos para acordos políticos, para mim isso é falta de caráter. Eu devo estar muito velho para entender essa juventude. O ouvinte Guima, ele fala assim, essa Joyce mamou
em uma oportunidade de se eleger, agora, como falou o Nicolau, aí ele ataca, né, dizendo que dessa relação com o Bolsonaro, analisa um ataque, sei lá, eu não vou repetir. Não repete, é melhor, não repete, não. Nós já demos, subentendemos já. Um turista de Taboão da Serra, de 29 anos, é uma notícia que a gente sempre dá com muita tristeza, que morreu afogado essa semana na Praia do Éden, em Guarujá, na segunda-feira. Ele fez um bate-volta, né? Veio com a namorada e com o irmão passar o dia em Guarujá. O irmão entrou na água, ele foi alertar o irmão para não entrar na água e ele é que acabou sendo socorrido, mas morreu em função do afogamento. É uma notícia sempre muito Aquela triste. praia é muito perigosa, viu, Paulo? Eu já tive passagens naquela praia, que inclusive não se chama Praia do Éden, né? Que ali é uma história longa, depois, se quiser, eu conto. Se chama Praia de Surucutuba. Na verdade, é o nome daquela praia. Nós somos dessa época, né, Paulo? Ela inclusive tem a placa com o nome Surucutuba na estrada, né? Mas o nome informal é Praia do Éden e o informal é sempre o que vale, né? O Éden era um cara da nossa época lá, do 15, né? Que tomou conta da praia, mas já tiraram ele de lá. Falava que era herança de família, um mentiroso, né? Que ficava lá e tomou conta da praia. Mas aquele mar ali, eu tive uma passagem ali com os amigos. E realmente ali é uma praia meio de tombo, né? E a pessoa entra e ela não percebe, daqui a pouco ela está com água bem acima e o mar puxa. E é uma praia, tem o quê? Aquilo ali tem 10 metros, aquela praia, deve ter isso, mais ou menos. E é muito perigoso mesmo, tem muitos casos de afogamento. E geralmente ela está muito isolada, aquela praia, né? Não tem como você buscar um socorro rapidamente por causa daquele morro, né, que você tem que descer. Então esse é um problema que realmente tem ocasionado muitos afogamentos. Apesar que aqui em Santos nós temos um problema seríssimo, né, que é o emissário também. Muitos turistas chegam aqui, já querem ir para o mar e pulam lá do emissário, né? E ali também é muito perigoso. Esses casos de afogamento, eu acho que é uma falta de precaução, né? E eu acho que deveria ter muito mais placas avisando do perigo de locais do mar, que o mar realmente ele é muito perigoso e traiçoeiro nesse sentido, dependendo de como estiver a maré, né? Uma história de Guarujá também interessante, foi localizado e preso nessa semana, em Euclides da Cunha, na Bahia, o assassino de um rapaz de 30 anos em Guarujá em 2009. Então ele foi preso 12 anos depois. E ele foi preso em função da mãe da vítima, da mãe desse rapaz, não ter desistido de encontrar o assassino e fazer justiça. Era um maior de idade, esse que foi preso, e um menor de idade envolvidos nesse assalto. Esse daí deu um tiro no filho dela de 30 anos, e ela, pelas redes sociais, ela continuou perseguindo, tentando encontrar. E pelas redes sociais, um morador da Bahia denunciou a presença desse assassino há muitos anos foragido e refugiado lá, e a polícia daqui de Guarujá, da Baixada Santista, né, na verdade, o delegado Luiz Ricardo de Lara, junto com a polícia da Bahia, prendeu o assassino. O rapaz, quando morreu, tinha 30 anos, a mãe, de 66, perseguiu pelas redes sociais. Acontece muitas vezes a persistência de quem foi prejudicado por um assassino, por um criminoso, como aconteceu no caso do médico Roger, ex-médico, né? Roger Abdelmaci, foi uma vítima que localizou o Roger Abdelmaci no Paraguai, né? Mas é o famoso quem bate esquece, quem apanha não esquece. Então quem sofre o crime leva o trauma pro resto da vida, né? A vítima do criminoso leva o trauma, e aí a vítima não é só o rapaz que faleceu, é a família toda. E a obstinação da mãe foi o grande segredo aí, né? Mas, Marcelo, isso é uma coisa inimaginável, né? Eu não quero, eu tenho um caso de uma amiga minha que o filho tomou 3 tiros quando estava deixando a namorada na porta de casa, e o menino não morava nem aqui no Brasil, morava fora, veio visitar a mãe. Então, assim, é uma coisa horrorosa. E eu falei para ela, você que tem filho, o Paulo que tem filhos,
Eu não quero imaginar uma situação dessa, porque realmente eu acho que deve ser uma dor insuperável que a pessoa deve ter, porque não tem como, né? Uma mãe que perde um filho esquecer, não esquece jamais. Eu acho que o único acalento para essa pessoa seria realmente prender, né, o assassino do filho dela. 7h44. Repita. 7h44. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos. Faça seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. Jovem Pan. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano Odontológico. Sala para cursos, palestras, reuniões e salão para eventos. Barraca de praia ao lado do Canal 3, em frente ao Clube 15. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa à CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Eu acredito nas minhas ideias, elas me fazem crescer. Não me importo com as perguntas. Eu tenho minhas respostas. A minha universidade, UNAERP, entre as 5 melhores universidades particulares de São Paulo. Cursos presenciais nas áreas de saúde, humanas e exatas. Cursos EAD e superiores em tecnologia, medicina Campus Ribeirão Preto e Campus Guarujá. Entre no portal e escolha o seu curso. Inscreva-se. unaerp.br/vestibular. ZYD 933, 95,1. Rádio Jovem Pan, Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h46. Para minha incredulidade, essa vai ser a 7ª semana seguida em que o quadro de toxicologia das quartas-feiras do Jornal da Manhã Litoral Paulista vai ser apresentado na quinta-feira. Eu já prometi, já voltei atrás na minha promessa, já falei que eu ia passar por mentiroso, mas não tem jeito. Toda semana vai para quinta-feira. Acho que eu vou mudar em definitivo. Não, eu se fosse você... Muda. Ficar em silêncio. Então eu vou falar a frase certa. Eu me reservo o direito de permanecer em silêncio em relação a esse case do quadro de toxicologia, que toda semana vai para quinta-feira. A Paula Carpes hoje vai falar sobre o estudo publicado na revista Lancet, uma revista científica, uma das mais conceituadas, em relação à eficácia da Coronavac para crianças a partir de 3 anos e adolescentes até 17 anos. É isso, Paula? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo Andrade, meus colegas de bancada, nossos ouvintes. Eu estou rindo aqui, eu estou com uma sinusite fortíssima, como você sabe, e está pior ainda de tanto que eu estou dando risada aqui. Mas tudo bem, vamos lá. É isso mesmo, Paulo. Hoje é uma boa notícia. Esse estudo foi conduzido pelo Centro para Controle de Prevenção de Doenças, em Hebei, na China. Foi publicado agora na The Lancet, no dia 28 de junho, super recente. E esse estudo avaliou a segurança toxicológica da Coronavac em crianças e adolescentes na faixa etária de 3 a 17 anos. Esse estudo, Paulo, foi um estudo duplo cego, randomizado e controlado, que é o melhor tipo de estudo, ele é o mais completo, né? O que menos gera influência tanto nos pesquisadores quanto nos voluntários. É um estudo ainda de fase 1 e fase 2, não temos fase 3 por enquanto. Desse estudo foram excluídos, é importante dizer isso, indivíduos que estavam em exposição ao coronavírus ou que já tiveram a doença, então foram indivíduos saudáveis, né?
que é o que garante realmente o resultado da vacina de proteção. Foram administrados meio ml, tanto de vacina quanto placebo, e foram 2 doses no intervalo de 0 a 28 dias. Na fase 1, participaram 71 voluntários, e na fase 2, 480, dando um total aí entre os excluídos de 550 indivíduos, num período total também de 31 de outubro a 30 de dezembro do ano passado. E, Paulo, assim, as reações adversas foram leves, 13% relataram apenas dor no local, né, no local da vacina. Teve um caso grave, que foi considerado grave, que foi pneumonia, mas foi com placebo, ou seja, excluiu completamente a possibilidade da vacina ter causado pneumonia. Tiveram alguns episódios, mas também, dentre eles de febre, mas que também ficou igual, ele ficou na faixa de 2%, entre placebo e quem tinha recebido a vacina. Casos de alergia, né, de hipersensibilidade, também foi igual entre os relacionados ao placebo e a quem havia tomado a vacina. Então, assim, do mais gritante dentre as reações adversas listadas no artigo foi apenas a dor local, que isso é bastante comum mesmo para qualquer, né, vacina, e o restante ficou ali quase igual com o placebo. E o mais legal disso tudo é que a soroconversão, ou seja, a resposta imunológica do organismo frente à vacina, ao vírus atenuado, que é o tipo de vírus da Coronavac, foi de praticamente 100%. Eles compararam 2 doses, uma de 1,5 microgramas e a outra de 3 microgramas. E a que apresentou o melhor resultado foi a de 3 microgramas. Então, Paulo, temos excelentes perspectivas. Essa faixa etária ainda não é contemplada, né, na maioria dos lugares, no Brasil ainda não é. É uma fase, ainda precisa da fase 3, ou seja, precisa caminhar um pouquinho mais, mas é a Coronavac que está prevalente aqui no Brasil, né, e aqui na nossa região também. Então, vamos aguardar. É um bom prognóstico, e principalmente publicado numa revista de alto impacto internacional, como é a The Lancet. Então, boas notícias. Paulo, eu posso perguntar uma coisa para ela? Todas as quartas-feiras pela Paula Carpes, aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista, excepcionalmente pela 7ª vez seguida, na quinta-feira. Paulo, eu posso perguntar uma curiosidade para a Paula? Pode perguntar. Esses testes foram feitos na China ou em algum outro país com as crianças? Foram feitos na China, foi no Centro para Controle e Prevenção de Doenças em Hebei, na China, Nicolau. Se fosse feito aqui no Brasil, teria uma série de regras, não poderia fazer com crianças, né? É que a partir agora está sendo liberado, né, por enquanto, para crianças acima de 12 anos. A gente tem aí esses entraves diferentes em cada país, né, de acordo com as agências reguladoras. A partir do momento que tem um resultado desse muito bom na China, né, que é de onde veio a Coronavac, possivelmente a gente incorpore algumas coisas aqui, possivelmente, tá? Mas cada agência tem a sua regra própria. E esse estudo, para ser publicado na The Lancet, ele é acompanhado, ele é, vamos dizer assim, auditado por cientistas internacionais, não é? Sim, porque esse já é um estudo diferente de alguns que eu até trago aqui, que ainda não foram revisados pelos pares. São estudos com bons resultados, mas que, né, ainda precisam de uma revisão mais apurada. Claro que não é um autor que vai lá e simplesmente quer publicar. Não é isso. Mas quando chega numa revista como essa, The Lancet, Nature e tantas outras de impacto, que são revistas A1, a melhor revista de maior impacto no mundo, porque realmente foi avaliado todas as revisões dos artigos. Agora, vindo para o Brasil, a Anvisa vai ter as suas regras como tem, e a gente tem que confiar na Anvisa, porque se a Anvisa furar, não tem mais segurança nenhuma. Esse foi o quadro de toxicologia apresentado todas as quartas-feiras pela Paula Carpes no Jornal da Manhã Paulista e tem sido apresentado nas quintas-feiras, excepcionalmente.
Toda quinta-feira, excepcionalmente. 7h54. Paulo, obrigado pela análise. Uma ótima quinta-feira para você. Obrigada, Paulo. Semana que vem eu vou pedir para ver. Aí depois eu vou conversar contigo, que na quarta-feira eu tenho um cliente para acompanhar lá na Barra Funda, no IMESC, numa perícia. Então vai vir na quinta. Então, Aí mas... eu venho na quinta. Tá bom, já fica combinado. Excepcionalmente na quinta eu venho. O ouvinte Guima, ele falou que não é que eu seja mentiroso. Ele falou assim: Paulo, você não mente, você somente não fala a verdade. Está quase um Pinóquio. Brincadeira, Paulo, você é uma pessoa de grande respeito, diz o Guima. E ele fala assim: não esqueça da família e enxurrada de saúde. Mas a campanha do Zé Gotinha terminou ontem aqui na Rádio Jovem Pan, né? 7h55. Repita. 7h55. A ouvinte Carolinda mandou assim: Paulo gosta de deixar Paula de castigo, banho-maria, enfim, ele está sendo malévolo. Vocês viram que não, né? Ela falou que na semana que vem ela tem que acompanhar um cliente, por isso que vai ficar na quinta-feira. Nessa semana ela estava com sinusite, por isso que ficou na quinta-feira. Carolinda, eu não tenho nada a ver com isso, eu só levo... Paulo é um gentleman. Só levo a culpa. O ouvinte Renato de Simone lembra que o nome da praia é Sorocotuba, e lembra as histórias também. A Praia do Éden fica no Morro do Chorão, Couto, Bahia. Muitos anos atrás ele disse que era uma praia de modismo ou de nudismo? De nudismo, né? E por isso a Praia do Éden era uma praia tida como particular, fechada, cheia de histórias. Eu lembro que era difícil de ir para lá mesmo, para a Praia do Éden, era meio emblemática aqui na Baixada. O ouvinte Joseph mandou um meme aqui dizendo assim: uma vez ladrão, sempre ladrão, eternamente na cadeia. O ouvinte Odair manda assim: bom dia, Paulo, equipe ouvintes. Para o empresário Wizard, ele utilizou o silêncio como idioma para não falar sobre esse empreendimento da morte, onde lucrou muito, gabinete paralelo, propina, cloroquina e dos neopentecostais Luz Divina. Esse projeto é um dos mais criminosos da história do Brasil, responsável direto pela morte de milhares de pessoas, diz o ouvinte Odair. Bolsonaro é de fato o capitão do genocídio, um governo entre o negacionismo e o negocionismo. Odair Dias, um assistente social, professor universitário, e diz assim: me tira da geladeira, que fazia tempo que eu não lia nenhuma participação do Odair. Geladeira nesse frio, ninguém merece, né? É isso aí, Marcelo. A gente tem um geladômetro aqui, o Paulo tem, mas ele não conta para ninguém. Agora, os ouvintes são muito criativos, né? Eu perguntei para um amigo meu, ele falou: não, esse trocadilho é muito ruim para o presidente Bolsonaro. As outras vacinas não, mas a Covax sim, né? Nossa Senhora. O ouvinte era fraquinho. E o ouvinte Odair também mandou aqui que o governo Bolsonaro está entre o negacionismo e o negocionismo. É um trocadilho também. Como é que você avalia esse trocadilho, hein, Marcelo? Criativos. Os ouvintes aqui são fantásticos. A gente recebe cada uma, mas a Covaxin tem dado trabalho, né? Eu acho que o governo subestimou e falou: não vai dar nada, não vai ser nada. E agora com o Luiz Miranda indo dar esse depoimento, a coisa agora apertou. O Ricardo Barros aí tem sido o grande protagonista da coisa, né, Paulo? Porque ele é muito ligado ao governo. E não dá realmente o Jair Bolsonaro virar público e falar assim: eu não tenho como saber tudo o que acontece nos ministérios, porque a gente acusava, e eu acusei muito o Lula de fazer isso. Eu vim aqui na rádio e falei muito contra o Lula. Como é que ele pode dizer que não sabia? Como é que a Dilma pode dizer que não sabia? Então a gente atacou muito o PT quando ele fez isso. Então a gente tem que ser justo, tem que ser coerente. Não é porque gosta-se mais do Jair Bolsonaro que a gente vai dizer que isso pode ser perdoado. Não pode nenhum político. A culpa de tudo que acontece, no fim, é de quem está na cabeça. Em qualquer instituição. O Nicolau no presídio CDL Santos Praia, ele pode mandar quem que ele quiser fazer o que for. Mas no final, a culpa vai ser dele. Ele sabe disso. Eu já fui presidente de instituições também. Então, no fim das contas, precisa se tomar muito cuidado. Precisa ter cuidado redobrado.
O presidente precisa prestar atenção para não deixar essa eleição cair nas mãos realmente daquele que diz que foi absolvido, mas a gente sabe que ele não foi absolvido, pelo menos moralmente. Eu já ouvi em algumas rádios, Marcelo, falar que ele foi inocentado. Você acredita nisso? Não foi, e eu acho que pela população em geral, não foi. Pelo menos a população mais esclarecida sabe que ele não foi. O ouvinte Alexandre Santos está dizendo que os empresários, o Wizard e o Davan, o Luciano Hang, devem muito para o governo, são sonegadores. Eu não sei disso, não. Eu também não sei. Também não, o cara não faz velho milionário também sonegando imposto, mesmo que fosse. Mas é leviano a gente falar disso. Muito leviano, muito. Olha, Marcelo. Se eles forem, né, Nicolau? Eles vão ser processados pelo governo. Quantos empregos essa turma não gera? Quantos empregos eles não geraram? São produtores. Tem que aprender no país a dar valor para quem gera emprego. O governo, ele só toma da gente. Esse negócio de trabalhar de funcionário público e trabalho para o governo, não tenho nada contra funcionário público. Eu acho que eu respeito todos eles, mas o governo em si não gera nada. O que ele gera? Agora, o empresário ele gera uma série de empregos e impostos para o governo. Então, é impossível você falar mal de um empresário que nem o Luciano, que nem o do Wizard, que nem vários outros, que nem o Pão de Açúcar e etc. Né? Tem muitos deles. Agora, pode falar que ele errou no português lá, né? Quando... não vai se vingar de mim, porque eu falei que ele errou no português. O ouvinte Odair, foi ele também que fez o trocadilho de... Tá inspiradíssimo. Para o Bolsonaro, as outras vacinas não, mas a Covax sim. Ele me lembra aqui que foi ele que mandou, realmente foi ele que mandou os dois. Então, eu vou usar os dois agora, se ele me der a licença, né, dos direitos autorais. Para o Bolsonaro, as outras vacinas não, mas a Covax sim, e o governo é de negacionismo e de negacionismo. Hoje está marcado, foi antecipado, Marcelo Marçal, o depoimento polêmico, aí, bombástico, do empresário Luiz Paulo Dominguete, que diz ter recebido pedido de propina do então diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. Essa denúncia foi apresentada pelo jornal Folha de São Paulo na terça, e na terça mesmo, publicado na quarta, saiu a exoneração do Roberto Dias do cargo de diretor de logística do Ministério da Saúde. Eu ontem perguntei para o Fifi aqui, essa aí já não é da Covaxin, é em relação à negociação da AstraZeneca. A empresa AstraZeneca diz que a Davat não representava ela no Brasil. A Davat diz que o Dominguete não é representante dela, mas o governo ainda assim exonerou Roberto Dias, que já tinha sido acusado de irregularidades em outros contratos de insumos para enfrentamento da pandemia, né? Isso mesmo. E você não terminou a frase, você estava falando do Fifi? Então, ontem eu perguntei para o Fifi se a medida mais correta seria exonerar, porque para mim seria afastar o funcionário enquanto se investiga, mas acho que pelo acúmulo ele já tinha sido investigado, já tinha sido denunciado de irregularidades em outros contratos, ele acabou sendo demitido do cargo. Sim. Agora a Davat é um reconhecimento de que a denúncia é verdadeira, a demissão do Roberto. É que talvez a exoneração tenha acontecido por ele não ser funcionário público, e sim nomeado, né, contratado. Então, exonera direto. Se fosse funcionário público, afastaria, iria apurar, e aí sim poderia, você perdeu a função, ser exonerado. Eu acho que tem essa diferença. A Davat Medical Supply, ela nega, né, Paulo? Ela nega que o Dominguete fosse aí representante. Ela tem um representante, acho que Cristiano, ela diz, Cristiano Carvalho, acho que ela fala, esse era o meu representante. Mas, no fim, existem todos os indícios aí de prova que apontam para isso. Então, essa história do $1 por vacina pegou muito mal e precisa ser esclarecida. Eu acho que o governo fez bem quando ele suspendeu tudo, para tudo então, suspende tudo, vamos parar.
e precisa novamente tomar um certo cuidado. As entrevistas que a gente viu aí nos últimos dias, o presidente estava muito aborrecido com isso e ele falou de forma muito veemente o seguinte: a imprensa está preocupada com quem paga, não com quem recebe. Mas precisa esclarecer também o presidente que existe corrupção ativa e corrupção passiva. Existem os dois lados. Quem dá o dinheiro para a corrupção é culpado e quem recebe é pior ainda. Então, assim, precisa tomar cuidado, precisa ter zelo no que fala, precisa estudar bem o que fala nessas horas, não falar de cabeça quente, esperar talvez esfriar, precisa de mais estratégia. O Nicolau falou no começo, a gente pode estar projetando de repente a volta do cara corrupto para o governo, pode, mas a gente precisa ser justo aqui, o cara corrupto está sentado em silêncio assistindo. É impressionante, Nicolau. Estamos só nos bastidores. Então, o Lula está quieto e ele não precisa virar público. É isso que eu falo. O Bolsonaro, ele precisa ser um pouco mais reservado nessa hora. Agora, Nicolau, nesse caso das denúncias da compra, da pedido de propina da AstraZeneca, da compra da Covaxin, eu cheguei a citar o escritor inglês, o dramaturgo inglês, William Shakespeare aqui, muito barulho por nada. Por que eu citei isso? Porque planejar um crime não é crime. Isso. Se o crime não for executado, não foi consumado, não é crime. Então, se faz... eu entendo que tem que realmente apurar. O governo demitiu o Roberto Dias do cargo depois da denúncia da Folha de terça-feira, né? Demitiu imediatamente. Parece que há evidências de que ele tenha pedido mesmo a propina. O denunciante que vai falar hoje na CPI disse, foi em tal lugar, num shopping de Brasília, que eu fui jantar com ele um dia antes da reunião que eu teria com ele pediu a propina e tal, e o governo demitiu. Agora, planejar um crime não é crime, então, por isso que eu acho que tem muito mais barulho aí do que consequências reais. Eles querem achar, na realidade, um crime, né? E tentaram pelo crime de prevaricação, ou seja, o contrato estava sendo feito com a Covaxin, e o presidente foi notificado, no caso, é o que alega, né, aquele funcionário público é irmão do deputado, e falou que ia tomar providência com a Polícia Federal, mandar verificar, e não mandou. Então, eles querem acusar o presidente de prevaricação, que seria essa CPI está buscando alguma coisa que possa encontrar para poder tentar criar um fato-crime, né, como mandaram para o STF, e para poder afastar o presidente, porque eles estão percebendo que a única maneira, o impeachment seria praticamente impossível, porque ele tem o Arthur Lira na mão e não consegue ter maioria na Câmara, então seria somente por um afastamento mediante do STF, não seria de outra forma. E estão tentando fazer barulho. O barulho, sim, o barulho é aquela coisa, né? Você joga no ventilador, né? Não vou falar o que é, todo mundo sabe. E aí os ecos, né, que vão dando são vários ecos. E o sujeito que saiu de casa para visitar uma amiga que estava doente, daqui a pouco já virou que ele foi embora de casa para visitar a amante. Depende do eco que vai dando. Então, assim, você sabe como é que funciona isso aí. E eu já ouvi falar, o Bolsonaro roubou a vacina, o Bolsonaro roubou naquela vacina. Eu falei, mas a vacina nem foi comprada, nem chegou no Brasil. Não, mas eu ouvi falar que ele roubou na vacina. Então, assim, depende do lado que a pessoa está, da torcida que a pessoa tem. Infelizmente, no Brasil, nós estamos vivendo dessa forma, dessa maneira. Como eu falei do Lula, que eu falei contrário. Eu já escutei em rádio, e eu mandei mensagem, que eu acho uma responsabilidade muito grande, falar que o Lula foi inocentado. Eu não sei se o Marcelo já escutou, você já escutou? Claro. Então, são essas formas que você vai colocando na boca do povo e vai criando uma proporção enorme. Então, é isso que você vê. O Palmeiras fala que foi campeão mundial e todo mundo fala que não foi. Então fica essa fofoca aí. Essa brincadeira. 51, que é uma boa ideia. Em relação a esses casos, quando eu falei muito barulho por nada, é em relação a consequências práticas. Lógico que eu entendo que são denúncias gravíssimas de tentativa de corrupção, de propina no governo Bolsonaro, desse Roberto Dias Ferreira. Em relação à Covaxin, tem uma ação coordenada, que é o Ricardo Barros apresenta uma emenda no Congresso
permitindo que compre a vacina, né, antes da aprovação da Anvisa. O Bolsonaro liga para o primeiro-ministro da Índia para liberar a vacina, e tem a questão dessa denúncia aí também de superfaturamento. Então tem uma ação coordenada que a gente vê. Mas você reparou uma coisa que tinha, o que bateram muito um detalhe, e realmente prova que a coisa não aconteceu, é o pagamento antecipado, que ele ficou forçando o tempo todo, e as solicitações eram do pagamento antecipado do governo, e o governo não faz o pagamento antecipado. E eles ficaram brigando em cima disso e nada aconteceu, e a vacina não chegou e não foi entregue, porque a Índia queria o pagamento antecipado e o governo brasileiro não faz. Então era ali é que estava o problema. Isso está me cheirando, sabe o quê, Paulo? Isso aí está parecendo que alguém insatisfeito, que não foi contemplado, e pegou e viu que não ia acontecer o fato e jogou na mídia para criar esse barulho. Pode ser. Eu tenho a impressão do irmão do Luiz Miranda ser um funcionário responsável, tenho boa impressão dele, mas entendo que as denúncias são realmente muito graves. No epicentro delas está sempre o líder do governo na Câmara, que é o Ricardo Barros. Até mesmo em relação ao Roberto Dias, ele foi indicado por um ex-deputado do Paraná, não é? O Abelardo Lupion. Mas isso na época do Mandetta. A manutenção dele no cargo ainda não foi mostrado, mas eu acredito que se deva também ao Ricardo Barros, que vai se tornando aí o cara das costas largas, com todas as acusações. Com isso, chegamos ao final, com muito atraso de novo, do Jornal da Manhã Litoral Paulista. Para você, ouvinte, até amanhã nesse mesmo horário das 7 da manhã, e uma ótima quinta-feira para você, que você merece. Tchau. Você ouviu Jornal da Manhã Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos. Faça seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. Jovem Pan. Direto da redação Jovem Pan.